sou a professora Rosilene Rocha, estamos aqui mais uma vez para revisar um conteúdo, orações subordinadas. Vamos lá, por que orações subordinadas? Antes de mais nada, é importante que vocês tenham conhecimento prévio. Se tiverem dúvidas sobre o assunto que eu vou falar aqui agora, que é orações coordenadas, vão lá no vídeo, já trabalhamos antes sobre elas, porque é importante classificar as orações, saber se é coordenada, porque além das coordenadas, também tem orações que são subordinadas e não dá para aprender uma sem saber da outra antes, tá bom? Vamos agora conhecer então as orações subordinadas e suas classificações. Olha, primeiramente o conceito. Conceito, todo período composto, ou seja, possui dois verbos. Todo período composto por subordinação contém uma oração, que é chamada de oração principal, acompanhada de uma oração ou mais orações subordinadas. Vamos ver? A oração principal é a que encerra o sentido fundamental do período e tem um ou mais de seus termos sob forma de oração subordinada. Temos uma oração principal e pode ter mais orações a seguir que são subordinadas, ou seja, que necessitam da oração principal, porque é a oração principal que carrega todo o sentido. Então, a subordinada sempre estará sendo subordinada à primeira oração, que tem o sentido completo. Olha, é tão grande a dependência, para vocês verem como é que uma oração subordinada tanto depende da oração principal, que o que acontece em relação à principal, que se nós formos dissociar do período, não apresentará sentido algum, ficando completamente vazia de significação. Ou seja, é impossível proferir uma oração subordinada e ela ter sentido. Ela sempre precisará da oração principal. Vejamos como isso acontece. Olha, daqui a pouco eu explico para vocês como é que a oração subordinada não pode ser dita sozinha, por que ela precisa da principal, por que ela é subordinada à primeira, tá bom? Vamos ver aqui as classificações das orações subordinadas. Basicamente, as orações subordinadas, elas são classificadas em substantivas, adjetivas e adverbiais. Relembrando vocês que para entender esse assunto aqui é preciso saber o que é substantivo, saber o que é adjetivo, saber o que é advérbio, porque nesse contexto aqui vão ganhar outras funções em relação às orações subordinadas, tá bom? Vamos lá classificar a oração subordinada substantiva. As orações subordinadas substantivas exercem em relação à oração principal as funções sintáticas próprias do substantivo. Qual é a função sintática do substantivo? Geralmente, substantivos, eles assumem a função sintática de sujeito, por exemplo. Então, para compreender aí, só para associar que as orações subordinadas talvez possam ter valor de sujeito, tá bom? Podem exercer a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo ou aposto da oração principal. Vamos lá? As orações subordinadas substantivas também têm classificação, pessoal. Esse assunto é um pouquinho denso, então vamos prestar atenção para poder compreender as classificações, tá bom? Primeiro, o conceito de oração subordinada, que é quando tem um período composto com uma oração principal e uma oração que precisa da primeira para ter sentido, e entender que elas se classificam entre substantivas, adjetivas e adverbiais. Aqui estamos diante das substantivas, que são subjetiva, orações subordinadas substantiva subjetiva. Quando é que ocorre isso? É aquela que exerce a função de sujeito da oração. Pode acontecer isso, quando a oração exerce a função de sujeito. Vamos aqui ver, olha, são formadas por verbos ou locuções verbais, tá bom? Tais como é bom, é preciso, é necessário, é conveniente. Sempre terão no início essas afirmações aqui, olha, é bom que você use cachecol, é preciso que você se cuide, é necessário que você preste atenção,
é conveniente e etc. Quando ocorre a substantiva subjetiva. Vamos ver aqui, olha, por que eu tenho aqui dois verbos, colaborem e é. Eu tenho aqui um período composto, uma frase, ponto final, mais um período composto que eu tenho dois verbos. É um verbo e colabore é outro verbo. Todavia, olha só, é necessário que todos colaborem. Se eu disser é necessário, tem sentido. Agora, se eu disser do nada que todos colaborem, não tem sentido, eu preciso de contexto, portanto eu preciso da oração principal, que é necessário. E é oração substantiva porque começa com é necessário. Olha aqui, a oração que todos colaborem pode ser substituída por a colaboração e está ocupando o lugar do sujeito na estrutura sintática. Como eu consigo perceber isso aqui? Olha só, se você puder fazer a substituição por um substantivo, é porque a oração subordinada é substantiva. Se eu disser aqui, olha, é necessário colaboração. Colaboração é um substantivo. Portanto, que todos colaborem, está substituindo a palavra colaboração. Nesse caso aí, é a oração subordinada substantiva subjetiva. Compreenderam bem? Eu posso trocar pela palavra colaboração, que é um substantivo. Então, toda essa palavra, essa frase aqui, que todos colaborem, ela depende da primeira, que é a principal, e eu posso trocar por colaboração, que é um substantivo. Portanto, é oração subordinada substantiva subjetiva. Temos também aqui, olha, as orações subordinadas substantivas subjetivas exercem o valor de sujeito da oração principal. Vamos ver aqui. É fundamental que você chegue antes da reunião. Por que tem valor de sujeito? Simplesmente temos aqui o você. Faz referência ao sujeito. Se eu fosse falar o seguinte, olha, é fundamental que você chegue antes da reunião. Que você chegue antes da reunião é fundamental, Rosilene. Eu poderia fazer a ordem inversa. Mesmo assim, ainda continuaria a presença de sujeito na oração, o valor de sujeito da oração principal. Porque quando eu digo é fundamental, não tem sujeito aí. O sujeito vai estar contido na parte da oração subordinada, que você chegue antes da reunião. É possível entender que você chegue antes da reunião faz referência ao sujeito da oração principal, que é fundamental. Temos aqui, olha, que é um verbo, e temos aqui chegue, que é outro verbo. E a oração subordinada, porque ela precisa da principal para ter sentido. Eu não posso falar do nada que você chegue antes da reunião. Eu preciso dizer algo antes, é fundamental. Portanto, é oração subordinada substantiva subjetiva, porque faz referência aqui a um sujeito da oração principal. Olha aqui a orientação que eu acabei de falar para vocês. Oração principal é fundamental. Oração subordinada substantiva subjetiva, que você chegue antes da reunião. Tem aqui a presença de um sujeito da oração principal, tá bom? Temos também, olha, a classificação da oração subordinada substantiva predicativa. Importante saber o que é predicado para entender aqui a presença da palavra predicativa. Olha, as orações subordinadas substantivas predicativas, elas exercem o valor de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é aquilo que se revela sobre o sujeito, né? A característica que fala sobre o sujeito. Temos aqui um exemplo. Nosso desejo é que ela vencesse o campeonato. Por exemplo, que ela vencesse o campeonato é uma oração subordinada porque depende do nosso desejo. Oração principal. Perdão, pessoal, a Ana fala nosso desejo está aqui uma oração, porque temos a presença do verbo. Oração é quando tem verbo, então nosso desejo é uma oração. Que ela vencesse o campeonato, outra oração que eu tenho aqui, outro verbo, vencesse. Nesse caso, nosso desejo é a oração principal, ela carrega, né, um sentido completo. E a oração subordinada substantiva predicativa, que ela vencesse o campeonato. É predicativa porque está trazendo aqui algo sobre o sujeito.
É predicativa aqui porque está trazendo informação sobre o sujeito, que ela vencesse o campeonato, ou seja, as pessoas queriam que o sujeito vencesse o campeonato, é informação sobre o sujeito. Nesse caso aí, é oração subordinada predicativa, porque que ela vencesse o campeonato é uma informação sobre alguém, sobre um sujeito, tá bom? Vamos aqui agora entender a oração subordinada substantiva completiva nominal. Lembrando aqui que é preciso entender o que é complemento nominal, tá bom? Às vezes vai ser complemento verbal ou complemento nominal. Só para lembrar, complemento verbal é quando o complemento está associado a um verbo que indica ação. E o complemento é nominal quando o complemento está associado a um verbo que pode ser de ligação, tá bom? Ou seja, não indicação. Vamos aqui ver o exemplo, olha. As orações subordinadas substantivas completivas nominais possuem o valor de complemento nominal, ou seja, completa o sentido do nome da oração principal, sendo sempre iniciada por uma preposição. É uma regra boa para entender aí, quando é que é subordinada substantiva completiva nominal, sempre terá no início uma preposição. Olha aqui o exemplo. Temos fé que a humanidade parará de destruir o planeta, por exemplo. Temos fé, o verbo é um verbo que temos, portanto, uma oração, temos fé, oração principal. Agora, de que a humanidade pare de destruir o planeta. É uma oração subordinada substantiva completiva nominal, porque estou fazendo o complemento aqui de um nome da palavra fé. Nesse caso aqui, a referência é essa, da palavra fé. Por isso que de que a humanidade pare de destruir o planeta é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Inclusive, para lembrar que sempre que houver essa classificação, terá uma preposição na frente, que é o caso aqui, olha. Temos fé de que a humanidade pare de destruir o planeta. Esse de é uma preposição, portanto, é completiva nominal, justamente por isso, tá bom? Agora, a oração subordinada substantiva objetiva direta. Essa classificação todinha aí, vamos aprender aqui, olha. As orações subordinadas substantivas objetivas diretas possuem o valor de objeto direto do verbo da oração principal. Para lembrar o que é objeto direto, ou seja, não tem preposição, tá bom? Olha só, o exemplo, desejo que vocês sejam felizes. Desejo é a oração principal, eu posso falar desejo, ponto final. Desejo é um verbo, desejar. Que vocês sejam felizes. Como nesse caso aqui, que vocês sejam felizes. No complemento aqui, eu não tenho uma preposição, porque olha, que vocês sejam felizes, eu não tenho preposição aqui, que vocês sejam o quê? Felizes. Diante da palavra felizes, que é aqui, ó, se depois do verbo não tem preposição, a oração subordinada, ela será substantiva objetiva direta, porque não tem preposição. Nesse caso aqui, olha, a regra para entender a completiva nominal é justamente a presença da preposição, de que a humanidade pare de destruir o planeta. E aqui é o contrário, é objetiva direta, justamente porque não tem preposição ali no complemento, que vocês sejam felizes. Portanto, é uma oração subordinada, substantiva objetiva direta, tá bom? Mais adiante nós temos oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, tá bom? Olha aqui, vamos ver. As orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas possuem o valor de objeto indireto, ou seja, tem a presença ali de objeto indireto, do verbo da oração principal, que é a mais importante, sendo iniciadas por preposição. Nesse caso aqui, olha, o gerente precisa. Quando você faz a pergunta de que, quer dizer que o complemento aqui é um objeto indireto. O gerente precisa. Só para entender uma classificação aqui oralmente, olha,
O gerente é o sujeito. Precisa de que esteja tudo em ordem. Por exemplo, essa parte precisa de que esteja tudo em ordem, é tudo predicado. Agora, como essa parte também tem uma classificação, que inclusive nesse caso aqui, a partir que esteja tudo em ordem, o gerente precisa de quê? A resposta é que esteja tudo em ordem. A oração principal é o gerente precisa, e a oração subordinada, objetiva, indireta, que esteja tudo em ordem. Tá bom? Nesse caso aqui eu tenho a preposição em, portanto é objetiva indireta, porque tem preposição na oração subordinada. Mais adiante, temos a oração subordinada apositiva. Por que apositiva? É importante lembrar aqui de um conteúdo que vocês talvez vão ver nas próximas aulas, ou já viram com certeza, sobre o vocativo e aposto. Vocativo, no caso aqui, vou dar um exemplo aqui. Se eu for dar um exemplo, por exemplo, Abel, vírgula, olhe para mim, por exemplo. A palavra Abel aqui não é sujeito, tem uma vírgula depois. Abel, eu estou chamando, estou evocando, vocar, estou chamando, é um vocativo. Abel, olhe para mim. Eu tenho uma vírgula porque está separando o vocativo aí. Nesse caso, Abel é vocativo. Só para lembrar que nós não separamos sujeito de predicado. Na frase, Abel, olhe para mim, estou separando por vírgula. Portanto, a palavra Abel é um vocativo. Estou chamando, Abel, olha para mim. Poderia ser no início ou no final. Por exemplo, olhe para mim, vírgula, Abel, é vocativo. E aposto, nesse caso aqui, só para entender o que é vocativo, porque geralmente estudamos junto, aposto e vocativo. Nesse caso aqui, olha, é a oração subordinada substantiva apositiva. Por que é apositiva? Olha, nessas orações, elas possuem o valor de aposto, de qualquer termo da oração. Por isso que é importante entender o que é aposto. Temos aqui um exemplo, olha, todos pensam a mesma coisa. Como eu vou trazer uma informação, eu tenho 2 pontos aqui. Todos pensam a mesma coisa. Toda vez que for aposto, que é um exemplo aqui, eu vou ter 2 pontos. E o que vem a seguir é aposto. Nesse caso aqui, olha, que eu sou um vitorioso, é um aposto. Porque está trazendo informação depois dos 2 pontos. Nesse caso aqui, todos pensam a mesma coisa. O verbo é pensar, logicamente aqui isolamos uma oração, a oração principal, todos pensam a mesma coisa. Tem sentido completo, todos pensam a mesma coisa. Agora, que eu sou um vitorioso, é a oração subordinada, ela está sendo subordinada à oração principal. E é apositiva justamente porque no contexto aqui eu tenho uma informação que se diz sobre alguém, inclusive com 2 pontos. É um tipo de aposto, quando traz uma informação, ou quando explica algo, por exemplo, ou quando elenca itens. Se eu disser assim, eu vou à feira e vou precisar de 2 pontos. Café, açúcar, pão, farinha, por exemplo. Ou de café, de açúcar, de pão de farinha. Essa parte aí é chamada de aposto, porque vem depois dos 2 pontos e é um acréscimo que eu estou fazendo na sequência. É quase semelhante aqui, que eu estou explicando algo. Por isso que é aposto. Todos pensam a mesma coisa. Eu vou explicar. Que eu sou vitorioso. Essa parte aqui, gente, sempre que for a subordinada substantiva apositiva, terá a presença do aposto dessa maneira aqui, ó, seguido de 2 pontos. Que eu sou um vitorioso. E é subordinada porque que eu sou vitorioso depende da parte da oração principal. Todos pensam a mesma coisa. E não poderiam falar do nada que eu sou vitorioso. As pessoas não iriam compreender, tá bom? Então aqui a classificação, a oração principal, todos pensam a mesma coisa, e a subordinada substantiva positiva, que eu sou vitorioso, tá bom? Que eu sou vitorioso é a oração subordinada, que depende da oração principal. Vamos lá, o próximo. Depois de explicar esses conceitos aí, vamos agora para umas dicas, não é, pessoal? Dicas de como reconhecer uma oração subordinada subjetiva. Primeiro, olha, terá sempre verbos unipessoais. O que quer dizer unipessoais? Une de uma única pessoa. Nesse caso, são unipessoais
unipessoais, os verbos que só admitem uma pessoa, geralmente é a terceira pessoa, ou do singular ou do plural, que é eles ou elas. Nesse caso aqui, olha, urge é o verbo. Que você volte aos estudos, volte é outro verbo, portanto temos um período composto. Agora, se eu fosse dizer aqui, olha, ele urge, o verbo urge só ia admitir o pronome ele, que é a terceira pessoa. Urge só existe, só dá para conjugar na terceira pessoa do singular, nesse caso aqui. Urge que você volte aos estudos. Por isso que só uma dica para reconhecer, nesse caso aqui, oração subordinada, é essa, justamente você ver se o verbo é unipessoal, se o verbo só admite uma pessoa dos pronomes, no caso é a terceira pessoa. Olha aqui, urge que você volte aos estudos. Essa parte que você volte aos estudos é a oração subordinada, porque ela necessita do urge. E não poderia falar que você volte aos estudos do nada, eu preciso dizer algo anteriormente. Então, urge que você volte aos estudos. Por isso que é uma oração subordinada subjetiva. Os verbos são unipessoais nesse caso aqui. Por exemplo, consta que você foi aprovada. O verbo é consta, portanto, uma oração aí, a oração principal, e que você foi aprovada é oração subordinada porque depende do consta. Eu posso falar consta, ponto final. Agora, quando eu digo consta que você foi aprovada, eu trouxe uma outra informação, eu trouxe uma outra oração aqui associada ao verbo constar, e nesse caso consta também só aceita uma pessoa no singular, no plural, que é a terceira pessoa. Então, a dica aí para reconhecer uma oração subordinada subjetiva. O verbo sempre é unipessoal, só dialoga com a terceira pessoa do singular ou do plural, tá bom? Olha, mais um outro exemplo aqui. Quando tiver verbo de ligação, ou seja, quando tiver um verbo que não indicação, juntamente com o predicativo do sujeito, que é aquilo que se diz do sujeito, que é a informação que se diz do sujeito. Por exemplo, temos aqui, é necessário, a oração principal, que eles façam o trabalho. Que eles façam o trabalho é predicativo do sujeito, porque está falando algo de alguém. Que façam trabalho, que eles façam trabalho. Eles, quem? Eles é alguém aqui nesse caso. Como eu tenho aqui a presença do é, que é o verbo de ligação, o do verbo ser no infinitivo, não indicação, tem a questão aí de ser um verbo de ligação, mas que eles façam trabalho, que aqui é um predicativo do sujeito. Então, eu tenho, obviamente, uma oração subordinada subjetiva, por causa dessa dica aí. Tem verbo de ligação. Esse conteúdo aqui, ele diz algo de alguém, no caso, diz que eles façam trabalho, está falando de alguém, portanto, é predicativo do sujeito. E nesse outro caso aqui, outro exemplo, é certo, o verbo é, de ligação também, que você virá à reunião. É certo que você virá à reunião, por exemplo? Nesse caso aqui, mais uma vez, o que você virá à reunião faz referência a alguém, é informação sobre alguém que está sendo colocada. Portanto, é o predicativo do sujeito. Então, é uma dica. Como reconhecer uma oração subordinada subjetiva é essa também. Tem verbo de ligação e tem predicativo do sujeito, ou seja, um verbo que não é indicação e uma informação sobre alguém. Agora, vamos para as substantivas predicativas. Vamos lá, olha. Exerce a função de predicativos da oração principal. Predicativo da oração principal, predicativo de novo, é aquilo que se diz do sujeito, é uma informação sobre o sujeito, ou alguém específico. Notemos aqui, olha, meu desejo é. Aqui é uma oração, encontrei o verbo, que é verbo é. Agora, que sejas vitorioso, aqui é outra oração. Nesse caso, é a oração subordinada, temos o verbo ser conjugado, sejas, que inclusive está no modo imperativo. Meu desejo é que sejas vitorioso. Temos aqui, ó, a oração que sejas vitorioso pode ser substituída por tua vitória. Por isso que é substantiva predicativa. Vitória é um substantivo. E tua aí está fazendo referência a alguém.
Nesse caso, está ocupando o lugar de um predicativo do sujeito na estrutura sintática. É um pouco complexo de dizer isso e de compreender, mas prestando atenção, e inclusive lembrando dos conteúdos prévios para entender predicativo do sujeito, função sintática, é mais fácil compreender. Então o que acontece aqui, olha, tua vitória é predicativo do sujeito, por quê? Está falando algo de alguém, tua vitória. Nesse caso aqui está ocupando o lugar de um predicativo do sujeito, na estrutura sintática, que é a função sintática. Então olha a oração, que sejas vitorioso, que sejas vitorioso. Está falando da vitória de alguém, é a mesma função, que seja vitorioso, está falando de alguém, e tua vitória também está falando de alguém, por isso que é predicativo, é informação sobre alguém que está sendo trazida no contexto, e é subordinada, mais uma vez, porque que seja vitorioso, por exemplo, precisa que tenha a oração principal, meu desejo é que seja vitorioso, ela depende da primeira. E é substantiva predicativa porque essa parte aqui, olha, que seja vitorioso, é um predicativo do sujeito. Poderia ser substituído por tua vitória, que está trazendo informação sobre alguém. Nesse caso aqui, está falando da vitória de alguém. Eu falei de predicativo do sujeito e expliquei oralmente, aqui está a explicação ipsis literis, né, que é ao pé da letra aqui, olha. Ipsis literis é latim, tá bom, pessoal? Predicativo do sujeito é o termo do predicado. Olha, eu tenho um sujeito e predicado. Predicativo do sujeito fica ali no predicado. Então, é a parte do predicado que tem a função de atribuir uma qualidade ao sujeito. Porque a gente aprende a oração, entendeu o que é oração, sujeito, predicado, sujeito tem suas classificações, que são várias, e predicado também tem suas classificações. E dentro do próprio predicado também tem outras classificações, que é, por exemplo, o predicativo, que é justamente o termo, a palavra em específico, que tem a função de atribuir uma característica ao sujeito. Essa função é feita por meio de um verbo, que pode ou não ser de ligação. Ou seja, pode indicar ação ou não. Nesse caso, a função do verbo é o quê? É de informar algo relacionado ao sujeito. Viu que interessante aqui? É um verbo que está trazendo informação sobre o sujeito. Vamos ver o exemplo para melhor entender a questão do predicativo do sujeito. Olha aqui. Em relação às orações aqui, subordinadas adjetivas, é outra classificação aqui. Já vimos a oração subordinada substantiva, tá bom? Agora vamos para as subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas, para lembrar o que é adjetivo, tá bom? São aquelas que exercem a função sintática de adjetivo. Qual é a função sintática do adjetivo? É atribuir qualidade característica ao sujeito. Nesse caso aqui, geralmente, são introduzidas por pronomes relativos. Aí lembrar o que são pronomes relativos. Que, quem, qual, quanto, onde, cujo, etc. Os quais exercem a função de adjunto adnominal do termo antecedente. Adjunto aqui vem junto de um nome, tá bom? Nesse caso aqui, os pronomes relativos estarão sempre na frente da oração subordinada, vão sempre conter um pronome relativo. Vejamos aqui, olha. Admiro alunos estudiosos. O verbo admiro, aluno substantivo, estudiosos é adjetivo, porque é a qualificação de aluno, é aluno estudioso. Agora, se fosse, por exemplo, na seguinte maneira, admiro alunos que estudam, por exemplo. Nesse caso aqui, virou uma oração subordinada adjetiva, porque estou especificando, são alunos que estudam. Nesse caso aqui, eu posso associar a estudiosos. A questão é que eu tenho que estudam, fazendo com que essa oração seja dependente da primeira. Admiro alunos que estudam. Nesse caso aqui, olha, a função sintática do adjetivo é atribuir qualidade ao nome. Por isso que, apesar de que estudam seja uma expressão, ela tem valor de adjetivo porque está especificando, é a característica de alguém que estudam.
está na forma de oração subordinada, mas poderia ser substituído facilmente por estudiosos, que é um adjetivo. Por isso que acontece essa questão de, na gramática, às vezes, a questão de o sentido, os significados, as funções das palavras mudar bastante, porque ainda existem essas possibilidades de adaptações, de substituições, de alterações. Nesse caso aqui, admiro alunos que estudam, como eu disse, que estudam tem valor de adjetivo. Portanto, é uma oração subordinada adjetiva. Admiro alunos, ponto. Que estudam, é oração subordinada, porque precisa da primeira. Eu não poderia falar do nada que estudam, não tem sentido. Por isso que ela é subordinada e é adjetiva, porque tem valor de adjetivo. Mais adiante temos também a classificação das adjetivas. As adjetivas podem ser explicativas ou restritivas. Vamos aqui para as explicativas. As orações subordinadas adjetivas podem ser explicativas ou podem ser também, temos aqui outro exemplo, restritivas. Como é que acontece as orações subordinadas explicativas? Olha o exemplo aqui. O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Eu tenho aqui, olha, 2 vírgulas. A leitura fica com as pausas. O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Temos a oração principal. O exame final deixou todos apreensivos. Por quê? Principal tem sentido completo, eu posso dizer. O exame final deixou todos apreensivos. Agora, a subordinada explicativa. Por que é explicativa? Que estava muito difícil. Vejamos aqui, ó, pode perceber que eu estou explicando algo, estou explicando o exame final. O exame final, estou explicando que estava muito difícil. Nesse caso aqui, é subordinada adjetiva, porque eu estou trazendo, de qualquer maneira, uma característica, tá bom? Para que no caso a oração principal, que tem o subjeto que é exame, que estava muito difícil. Essa expressão todinha aqui, que é uma oração subordinada, ela é certamente uma oração subordinada adjetiva, explicativa, porque está explicando a oração principal. Um pedaço aqui que é o exame final. Aqui adiante tem a separação, olha. Oração subordinada adjetiva, explicativa, que estava muito difícil. Nesse caso aqui, só para lembrar que as orações subordinadas, elas estão em períodos compostos sempre, que pode ter mais de uma oração, viu? Nesse caso aqui nós temos mais de uma oração. Por que eu sei que é mais de uma oração? O exame final, que estava muito difícil. Estava é um verbo, deixou é outro verbo, todos apreensivos. E tem as separações. O exame, eu poderia dizer, o exame final deixou todos apreensivos. Mas eu quis trazer uma explicação, uma informação a mais, com valor de adjetivo, para caracterizar o exame. Então, por isso colocamos aqui que estava muito difícil, que é a oração subordinada, porque depende da primeira para ter sentido. E é adjetiva explicativa justamente por isso, porque traz uma explicação, tá bom? Olha aqui um exemplo. João é o mais calmo da turma. João, que é o mais calmo da turma, surpreendeu a todos. Eu estou trazendo mais uma explicação. Tem valor de adjetivo. João, qual João? O que é mais calmo da turma? Esse que é o mais calmo da turma é a oração subordinada, que contém aí uma explicação. Está explicando sobre o João. Não é um adjetivo, porque poderia falar assim, João é calmo. A palavra calmo é adjetivo. Só para entender o valor que a oração subordinada começa a ter de adjetivo, porque é uma característica, apesar de ser toda uma oração, que é o mais calmo da turma. Eu usei tudo isso aqui para trazer uma explicação para especificar quem é o João ao qual faço referência. Nesse caso aqui temos a oração principal, João surpreendeu a todos, tá? E aqui a oração subordinada, explicativa, que é o mais calmo da turma. Percebamos que é uma informação que eu
trouxe a mais dentro do período para especificar, para caracterizar quem é João, porque a oração principal mesmo ela é João surpreendeu a todos. No caso, que é o mais calmo, é uma característica, portanto, é uma oração subordinada adjetiva explicativa, porque tem o valor de explicar algo. No caso aqui faz referência a João, que é o sujeito da oração. Agora, já falei das orações subordinadas adjetivas explicativas, agora vamos às restritivas. A palavra restritiva vem de restringir, de limitar. Nesse caso, olha um exemplo aqui. As pessoas que são racistas merecem ser punidas. Racismo perante o Código Penal brasileiro é crime inafiançável. Uma informação para vocês. Nesse caso aqui da frase, as pessoas que são racistas merecem ser punidas. A oração principal, as pessoas merecem ser punidas. É a principal. Agora eu trouxe aí uma oração subordinada para restringir, para delimitar quem que merece ser punido. Quais são as pessoas que merecem ser punidos? Eu estou restringindo aí as pessoas que são racistas. Por isso que nesse caso aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva. A adjetiva por quê? Se for analisar aqui a palavra racista, por exemplo, fulano é racista. Fulano é racista. A palavra racista é um adjetivo do substantivo fulano, portanto um adjetivo. Para entender a questão da relação aqui, da expressão que são racistas, por que é subordinada adjetiva? Tem valor de adjetivo, faz referência, é mesmo que dizer as pessoas racistas merecem ser punidas. Eu posso fazer essa substituição e assim ser uma oração sem ser subordinada. Por isso que para ser subordinada eu preciso usar o que na frente, tá bom? E aqui é restritiva porque estou especificando, restringindo, delimitando que as pessoas que são racistas merecem ser punidas. Aí temos aqui, oração principal, mais uma vez, as pessoas merecem ser punidas, e o adendo que foi trazer a informação acerca de especificar, de restringir que são racistas, que tem valor de adjetivo, conforme eu disse. Por isso aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva, tá bom? Outro exemplo aqui, as pessoas que praticam esporte costumam ser mais doentes. Perdão, as pessoas que... Corta essa parte aí, tá bom, Hugo? Temos aqui agora as orações subordinadas adjetivas restritivas. Um exemplo aqui, as pessoas que não praticam esporte costumam ser mais doentes. Verdade, ter uma vida sedentária não é saudável. Nesse caso aqui, olha, oração principal. As pessoas costumam ser mais doentes. Percebamos essa separação aqui, é porque a oração subordinada, ela não tem sentido completo, então ela é totalmente desnecessária dentro de um período composto. Eu poderia simplesmente dizer um período composto de uma oração coordenada, que é quando não precisa de subordinação. Eu poderia dizer, as pessoas costumam ser mais doentes. Ponto final. E eu trouxe aqui agora uma oração subordinada restritiva, para especificar quais são essas pessoas. As que não praticam esporte, que tem valor de adjetivo, que é mesmo dizer, é uma pessoa, fulano é um atleta. Nesse caso aí, a palavra atleta tem valor de adjetivo porque está dando uma característica para a palavra fulano. Eu falo assim, por exemplo, Hugo é atleta, por exemplo. Hugo é substantivo e atleta é o adjetivo da palavra Hugo. É a mesma associação aqui de dizer as pessoas que não praticam esporte costumam ser mais doentes. Nesse caso, a substituição pode acontecer perfeitamente bem em relação a ser atleta ou não ser atleta aqui. Nesse contexto, oração subordinada adjetiva restritiva, porque está restringindo, está dizendo que as pessoas que não praticam esporte aqui, né, são propícias a ficar mais doentes. Aí eu trouxe informação com a oração subordinada. Só para recapitular, a oração principal, ela tem sentido completo. Nesse caso aqui, eu poderia dizer, as pessoas costumam ser mais doentes, simplesmente. E a subordinada é para trazer uma restrição, para especificar. Porque não podemos generalizar. As pessoas costumam ser mais doentes.
generalizando dessa maneira. Então, tem que especificar aí, restringir dessa maneira as pessoas que não praticam esporte, que é uma informação que está restringindo, que tem valor de adjetivo, porque a pessoa pode ser atleta e atleta é um adjetivo, costumam ser mais doentes. Portanto, aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque a parte que contém a oração subordinada, que não pratica esporte, aqui nesse caso, está trazendo um valor de adjetivo, está especificando, são as que não praticam esporte. Agora temos também as orações subordinadas adjetivas desenvolvidas. Desenvolvidas nesse caso aqui, por exemplo, vamos ver quais são as características delas. Primeiro, iniciam-se com um pronome relativo. Contém verbos nos modos indicativo ou subjuntivo. Só para lembrar aí, pronome relativo, o qual, quais, cujos são exemplos, e verbos no modo indicativo. O indicativo, lembrando de modo verbal, o indicativo é aquele que indica algo com propriedade, com certeza, que aconteceu, que acontece ou que vai acontecer. É que exprime certeza diante de um fato. E o modo subjuntivo é o que traz a hipótese. Se amanhã chover, eu não vou à praia. É um exemplo aqui do subjuntivo. Trouxe informação para explicar aqui como é que se formam as orações subordinadas adjetivas desenvolvidas, tá bom? Vejamos aqui agora as orações subordinadas adjetivas reduzidas. Como acontece? Olha, as orações subordinadas reduzidas, elas apresentam essas características aqui. Não se iniciam com pronome, ao contrário da outra, ela não se inicia com pronome relativo. Já no caso, contém verbos no infinitivo, no gerúndio, também no particípio. E de acordo com as formas nominais, que é gerúndio, infinitivo, particípio, as orações podem ser reduzida de infinitivo, reduzida de gerúndio ou reduzida de particípio. Olha aqui um quadro comparativo para explicar os dois tipos de orações subordinadas adjetivas. Tem as desenvolvidas e as reduzidas. Vamos entender aqui a questão do modo verbal, como é que se aplica. Olha aqui a desenvolvida. Ele foi o primeiro orador que encantou a plateia. Oração reduzida. Ele é sempre o primeiro a encantar a plateia. A questão é só a diferença, que na desenvolvida nós não temos a presença de um verbo no infinitivo, é sempre iniciada ali por um pronome. E nesse caso aqui temos a oração reduzida porque tem o verbo a encantar, que está no infinitivo. Aqui tem outro exemplo. Assistir às atuações dos velhinhos que cantam. É desenvolvida, o verbo está conjugado, que cantam. Agora, como seria a oração subordinada adjetiva reduzida? Assistir às atuações dos velhinhos cantando. Tenho aqui cantando, está numa forma nominal do verbo, que no caso aqui é gerúndio. Portanto, chamamos de oração reduzida de gerúndio. Na desenvolvida temos, arrumou o quarto que a criança bagunçou. Não temos aqui a presença de nenhum verbo em forma nominal, que a criança bagunçou. Arrumou o quarto bagunçado pela criança. Aqui agora o verbo que é bagunçou, que está conjugado aqui, ele está na forma nominal chamada de particípio. Portanto, chama essa oração reduzida de particípio. Agora vamos conhecer sobre as orações subordinadas adverbiais. Importante lembrar a questão de advérbio. O que é advérbio? O advérbio é a palavra que modifica o verbo, ou modifica o adjetivo, ou o próprio advérbio. Tem uma aula sobre esse assunto, vocês podem revisitar para compreender o que teremos a seguir. Orações subordinadas adverbiais. Como são? São aquelas que possuem a função de advérbio. Tem a função do advérbio funcionando como adjunto adverbial na frase, que vem junto de um advérbio. Nesse caso aqui, olha, dependendo da função que exercem, as orações subordinadas adverbiais, elas são classificadas em 9 tipos. Podem ser causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais e proporcionais. Vejamos aqui a causal. É interessante entender a questão da causal, porque a própria palavra causal já carrega um sentido.
Vejamos aqui, olha. As orações subordinadas adverbiais, elas exprimem uma causa ou motivo de algo. Olha aqui. Aí temos as conjunções integrantes. Porque, que, como, pois que, por quanto, visto que, uma vez que, já que, desde que. São expressões que ajudam a formar as orações subordinadas adverbiais causais. Porque de alguma maneira deixa explícito aí o sentido de advérbio. Olha aqui um exemplo. Não fomos à festa, pois estava chovendo muito. Por que é causal? Qual foi a causa? Qual foi o motivo de não ter ido à festa? Foi a chuva. Nesse caso, a palavra pois aqui, ela é classificada como, ela é uma conjunção, inclusive, porém, ela está presente numa oração subordinada. Não fomos à festa, pois estava chovendo muito. Eu poderia simplesmente dizer não fomos à festa. Tem sentido completo. Agora, pois estava chovendo muito, não tem sentido completo dizer pois estava chovendo muito, do nada assim dizer. Então, precisa ter a questão da oração principal, e essa que é subordinada porque está associada a outra. E é causal porque traz aqui uma causa, um motivo. Ele não foi à escola hoje porque estava doente, por exemplo. Nesse caso aqui, é adverbial causal também, porque está explicando mais uma vez causa ou motivo. Temos também a oração subordinada adverbial comparativa. O que acontece? Olha, nesse caso aqui, as conjunções integrantes adverbiais utilizadas são essas aqui. Como, assim, como, tal como, tanto quanto, como se, de que, quanto, tal que nem, que, combinando, né? Sempre combinado com os menos ou mais. Como assim? Combinado com menos ou mais. Pode ter mais de uma delas aí. Temos aqui um exemplo. Por que é adverbial comparativa? Traz a ideia de comparação. Paula é estudiosa, tanto quanto seu irmão. Tanto quanto aqui é adverbial, porque está fazendo uma comparação aqui. E lembrando aqui, desse tanto quanto, tem a ver com o advérbio. A questão do advérbio em relação a uma comparação, porque é um dos graus. Nesse caso aqui, olha, tanto quanto está fazendo uma comparação entre Paula e seu irmão. Portanto, oração subordinada adverbial comparativa. E Luísa estava nervosa na reunião, tal como eu. Também está fazendo uma comparação aqui. E por isso é uma oração subordinada adverbial comparativa. Agora, a concessiva, é bom associar, inclusive, a palavra concessiva de concessão. O que é fazer concessão, hein, pessoal? Vamos ver aqui, olha. As orações subordinadas adverbiais concessivas exprimem permissão, faz uma concessão, né? Uma permissão diante de algum assunto. As conjunções integrantes adverbiais utilizadas são essas aqui, olha. Embora, conquanto, por mais que, posto que, ainda que, apesar de que, se bem que, menos que, em que pese, etc. Algumas expressões aqui que dá para poder associar e relacionar com a oração subordinada adverbial concessiva, porque faz concessões. Olha aqui. Luciana gosta muito de dançar. Qual é a concessão? Embora esteja com o pé quebrado. A palavra embora aqui, olha, expressa a questão de concessão. Por isso, é a oração subordinada concessiva. Por mais que Rosana não queira, ela vai à apresentação. Por mais que, tá aqui, olha o exemplo, por mais que é típico de orações subordinadas adverbiais concessivas, o que faz concessões. Agora, a oração subordinada adverbial condicional é aquela que, no caso, exprime concessões. Vamos lá, olha só. As condições integrantes, quais são elas utilizadas? Se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, sem que, etc. Nesse contexto aqui, nas orações subordinadas, é claro. Exemplos. Iríamos à festa desde que não chova. Desde que é uma condição. Nesse caso, é uma oração subordinada condicional. Caso José apareça, falaremos sobre a reunião. Nesse caso aqui, também é oração subordinada e é condicional por causa da palavra caso, porque traz a questão de hipótese, tá bom?
Mais adiante nós temos a oração subordinada conformativa. As conformativas são as seguintes. Elas exprimem o quê? Conformidade. Quais são os exemplos? Temos conforme, a própria palavra conforme, segundo, como, consoante, de acordo, etc. A palavra consoante aqui não é consoante de consoante vogal não, viu pessoal? É consoante em relação a consoante o que eu disse, diante do que eu disse, basicamente tem esse valor. Por isso que a gramática não pode ser analisada isoladamente, é preciso analisar o contexto. Exemplo aqui, ó, consoante as regras de conduta, poderia ser diante das regras de conduta. Antenor preferiu alertar seus colegas de trabalho. A palavra consoante aí é conformativa, expressa a ideia de conformidade, poderia ser conforme as regras de conduta. É o mesmo exemplo, pode fazer a troca dessa maneira também. E aqui nesse caso, no outro exemplo, faremos o bolo conforme as dicas de Maria Elisa. Já tem a própria palavra exprimindo a questão de conformidade. Portanto, é uma oração subordinada, adverbial, conformativa. Temos também a oração subordinada, adverbial, consecutiva. Consecutiva que vem depois. Vamos aqui ver o exemplo. Exemplos. O palestrante falou tão baixo, de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. Nunca abandonou seus sonhos, de sorte que acabou concretizando-os. Nesse caso aqui, olha, de que forma, de sorte, exprime o sentido de consecutiva, né? Tá explicando também de que forma, tá especificando aqui nesse caso, trazendo uma informação acerca do palestrante que falou baixo. Nesse caso aqui tá explicando ainda, né? O palestrante falou tão baixo, de forma que, né, é uma consecução, trouxe aqui uma outra informação acerca do que o palestrante disse. É o caso que ocorre aqui também, nunca abandonou seus sonhos, de sorte que acabou concretizando. Isso aqui também tem a questão de consecução, ser consecutiva, porque traz um acréscimo aí em relação a alguém que nunca abandonou os sonhos. De sorte, acabou concretizando-os. E também temos aqui oração adverbial final, que expressa a finalidade. Vamos ver? As orações subordinadas adverbiais finais exprimem qualidade. Qualidade. Corta essa parte, tá bom, Hugo? Obrigada de nada. As orações subordinadas adverbiais finais tem algumas palavrinhas porque tem o sentido de finalidade. Olha aqui, olha. São utilizados alguns advérbios, como por exemplo, a fim de que, para que, porque. Ambas essas expressões aí exprimem a ideia de finalidade. Temos aqui um exemplo. Estamos aqui para trabalhar. Nesse caso aqui, é uma oração adverbial final porque tem uma finalidade, tem um motivo para trabalhar. No outro caso, escolhemos fazer o curso para que possamos trabalhar na área desejada. Tem uma finalidade. Para que? A palavra para que também exprime finalidade. Por isso que é uma oração subordinada adverbial final. Mais adiante temos a última, que é a oração subordinada adverbial temporal, que tem a questão do tempo aqui, olha. Elas exprimem por proporção. Em que sentido? Olha, as orações subordinadas adverbiais proporcionais exprimem proporção. Proporção em relação à quantidade também. Olha, as conjunções integrantes adverbiais utilizadas são essas aqui, que indicam a questão de proporção. À medida que, ao passo que, tanto mais, tanto menos, quanto mais, quanto menos, etc. Aí os exemplos. Por que é adverbial temporal? Traz o sentido de advérbio. À medida que, em relação ao tempo, e tem inclusive, à medida que o tempo passa, estamos mais distantes. Traz ideia de tempo no próprio enunciado, e à medida que é uma das expressões que fazem uso, né, em relação à formação da oração subordinada adverbial temporal. E é importante lembrar que à medida que, apesar de ser uma expressão que é composta por à medida que, também é uma conjunção. Só que a conjunção
das orações subordinadas. E também aqui outro exemplo que é quanto mais estudava para a prova, mais confiante ficava, que é o caso, quanto mais você assistir, reassistir esse vídeo, pesquisar na internet, consultar o livro didático, você vai ficar mais confiante para poder fazer as avaliações que serão feitas, né, nas próximas semanas, acredito. Quanto mais estudava para a prova, mais confiante ficava. Esse quanto aqui, ele traz a ideia de tempo, que é quanto mais, em relação não de quantidade, de quanto mais tempo a pessoa estudava, mais preparada para a prova ela ficava. Portanto, temos aqui uma oração subordinada adverbial temporal.